e irmã, sejam bem-vindos ao nosso canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar um salmo de confiança. A confiança implica numa relação e, ao mesmo tempo, na percepção, na sensação de segurança. Na relação que temos com alguém, nos sentimos seguros com esse alguém. Ou, ao menos, tutelados, apoiados por esse alguém. O Salmo está falando de confiança. E isso é colocado em evidência já no primeiro versículo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Qual a importância desse versículo? Como disse, ele coloca em evidência que se trata de um salmo de confiança. Mas, ao mesmo tempo, ele explicita o que é essa confiança na perspectiva relacional. De um lado, temos Deus, aquele que guarda, ou seja, que cuida, que trabalha a favor do outro, e do outro lado, aquele que se refugia em Deus. Deus e o ser humano. Deus, o homem, a mulher de fé. Deus e a comunidade. Deus e a igreja. A confiança aqui invocada, rezada pelo Salmo, portanto, ela nos lembra a ação de Deus em nossas vidas, em nosso favor. Ação essa que é sempre salvífica. E porque é salvífica, essa ação não se reduz a resolver problemas, mas, de fato, ela vai trabalhando, atuando em nossas histórias, para que possamos crescer, antes de tudo, na consciência de sermos filhos e filhas de Deus, e nessa consciência crescer, amadurecer como ser humano. Nessa confiança, nesse cuidado de Deus, há também as graças para nos ajudar e nos apoiar diante das dificuldades da vida. Mas o cuidado de Deus não se reduz a resolver problemas. O cuidado de Deus vai nos abraçando ao longo da nossa vida, à medida que ela vai passando, para que possamos, com a ajuda dele, chegar a uma plenitude. Mas uma plenitude que vai se manifestando à medida que vamos amadurecendo como ser humano. A palavra refúgio é muito significativa. Quando falamos de refúgio, estamos falando de um ambiente que representa segurança, proteção. Vou dar um exemplo muito simples. Se estamos caminhando na rua e vem uma chuva forte e não temos um guarda-chuva em mãos, porque não esperávamos que chovesse, então não nos preparamos para isso, diante dessa chuva, ou melhor, debaixo dessa chuva, procuramos algum ambiente que nos proteja, que nos cubra, evitando que a chuva continue a nos molhar cada vez mais, com o risco de adoecermos. Deus é o nosso refúgio. O que significa isso? Se de um lado, como acabei de explicar, também com esse exemplo muito simples, até banal, o refúgio é um espaço de proteção, de segurança. Do outro lado, quando falamos do refúgio na fé, temos que considerar um aspecto importante. Porque para muitos, o refúgio não é só um espaço de proteção, ele é um esconderijo da vida. Ou seja, em vez de ser um espaço que nos garanta as condições necessárias por um momento, mas com o objetivo de continuar a nossa caminhada, ele se torna um espaço no qual nós nos escondemos da vida. Há muitos cristãos, há muitas cristãs que desenvolvem uma devoção, uma vida de oração, que na verdade expressa isso, um medo de viver. O medo de enfrentar essa pluralidade de cores, de desafios e até de oportunidades que a vida nos apresenta. A vida de fé, a vida do homem e da mulher de fé que se refugia em Deus, não é um esconderijo da vida. Refugiar-se em Deus, portanto, significa ter a certeza de que Deus atua na nossa vida, para que tenhamos aquilo que é necessário para enfrentar aquilo que deve ser enfrentado. Sempre num processo que não só resolve problemas, mas que, sobretudo, vai nos transformando, nos humanizando. Porque os cuidados de Deus presentes em nossas vidas são sempre atos salvíficos. O Salmo
também nos coloca, já no segundo versículo, uma outra observação importante. A esse Deus que o salmista invoca como refúgio, aquele em quem o salmista confia e para quem entrega a sua vida, diz: somente sois vós o meu Senhor. Essa frase do salmista, do versículo 2, ela faz eco, ela reflete o primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Aqui no Salmo, ela nos ajuda a aprofundar um pouquinho mais o sentido do refúgio. Se refúgio não é esconder-se da vida e do mundo, o refúgio é uma ocasião, se é Deus esse refúgio, para discernir aquilo que é a base da nossa vida ou que nos orienta na nossa vida. Diante das várias situações da vida, sejam elas negativas, sejam elas positivas, sejam elas desafiantes, sejam elas oportunidades, nós muitas vezes buscamos pontos de referência, pontos nos quais nós nos sustentamos e às vezes nos agarramos, inclusive com muita força. O homem e a mulher de fé que confia em Deus e se refugia em Deus é convidado a discernir quais são os seus pontos de referência. Pontos de referência externos que podem ser propostas ilusórias que nos fazem, mas porque bem apresentadas, nos fazem acreditar que de fato poderiam nos ajudar a ser felizes, mas que muitas vezes nos levam para o caminho da morte. Nos levam a assumir atitudes, comportamentos, inclusive, de desconsideração para com o outro, algo que não deveria se apresentar na vida do cristão. Há também certas referências ou pontos de segurança que são internos, fantasias já assumidas como próprias, incompreensões assimiladas como verdades absolutas e expectativas exageradas. Essas incompreensões assimiladas como verdades absolutas, no mundo de hoje, na cultura na qual estamos vivendo, no Brasil e fora do Brasil, se fazem muito presente e crescente. É interessante notar como cada um está refugiado, escondido, agarrado às suas próprias convicções. Convicções que manifesta com ódio, com raiva, quase como se fosse uma arma pronta para matar o outro que pensa diferente. Quando o salmista se refere a Deus como seu refúgio, o seu verdadeiro ponto de segurança, esse Deus que é o único Senhor, o salmista nos convida a discernir onde estão os nossos pontos de segurança. O que tem nos dado força para seguir adiante? São ilusões? São incompreensões entendidas como verdades absolutas e arrogantes e agressivas? Ou é sempre a presença desse Deus que vai nos soltando dos ídolos externos e internos que nós criamos? Não vou prosseguir na explicação do Salmo, porque acredito que os 2 primeiros versículos já tenham muitos elementos para a nossa reflexão. Deixe-se tocar, provocar por esse Salmo, a fim de que nesta provocação, o Salmo, que antes de tudo palavra de Deus, aos poucos se torne a sua palavra, a sua oração dirigida a Deus. Lembrando que Deus é nosso refúgio, não um esconderijo da vida. Como refúgio, Ele nos ajuda a estar mais firmes nesta vida, com tudo o que está presente nela, desafios e oportunidades. Desafios e oportunidades discernidos a partir sempre da proposta de Deus, que de modo especial para nós cristãos, essa proposta nós a reconhecemos no rosto, na vida, nas ações e nos ensinamentos de Jesus Cristo.